pouquinho sobre locução verbal. O que é verbo a gente já sabe, né? Verbos são aquelas palavras, aquela classe gramatical que indica ação, estado ou fenômenos da natureza, certo? Isso é o basicão do que é verbo. Mas a gente vai falar sobre locução verbal, que é quando dois verbos se unem para representar uma única ação. Então, presta bem atenção. São dois verbos, mas eles indicam apenas uma ação, tá certo? Então, nesse caso, eu vou ter uma locução verbal ou em alguns casos, tá? Alguns casos que eu vou explicar depois, vamos ter tempos compostos, tá certo? Então, vamos lá. Antes de falar sobre locução verbal, eu preciso que vocês relembrem uma coisa junto comigo, que são as formas nominais do verbo. Vocês lembram quais são as formas nominais do verbo? Quando o verbo ainda é um nome antes de ser conjugado? Então, as formas nominais do verbo são particípio, gerúndio e infinitivo, certo? O verbo está no particípio quando ele termina em ado, ido. Em alguns casos aí tem eito, tá? O infinitivo é quando o verbo termina em R, AR, ER e IR. E o gerúndio é quando o verbo termina em ND. Então, se eu tenho o verbo amar, por exemplo, amar termina em AR. Então, esse verbo está no infinitivo. Para passar esse verbo para o gerúndio, eu vou colocar ND. Ele vai ficar amando. E para passar este mesmo verbo para o particípio, eu vou colocar ado no final. E ele vai ficar amado. Sorrir, sorrindo, sorrido, certo? Então, os verbos, eles podem aparecer em uma dessas três formas nominais, tá? No particípio, no infinitivo ou no gerúndio. Então, agora, vamos voltar a falar sobre as locuções verbais. A locução verbal, eu já disse que é quando dois verbos se unem para formar uma única ação. E aí, eu vou chamar esses dois verbos de nomes diferentes. Um vai ser o verbo auxiliar, enquanto o outro vai ser o verbo principal. Aquele que carrega mais significado na ação será o verbo principal. Por exemplo, estou cantando. Qual é a ação que está acontecendo aí? Estou cantando. É a ação de cantar, certo? Então, o verbo principal é o cantando. Cantando termina com ND, ando, cantando. Então, aí eu tenho uma locução verbal formada pelo verbo auxiliar estou e o verbo principal cantando no gerúndio. Para o próximo exemplo, eu tenho a locução verbal foi transferido. Olha, tem dois verbos com uma única ação. Foi transferido, a ação principal aí é de transferir, certo? Então, foi é o verbo auxiliar e transferido é o verbo principal que está no particípio por causa do final ido, certo? Outro exemplo, podemos sair. A ação principal é a ação de sair, certo? Então, eu tenho verbo auxiliar podemos, que indica possibilidade, mais verbo principal sair. Esse verbo principal está terminando em R, IR, certo? Então, eu tenho uma locução verbal formada por verbo principal sair no infinitivo. Então, eu tenho o verbo auxiliar podemos mais o verbo sair no
infinitivo, tá certo? Então a locução verbal, ela vai ser sempre formada dessa maneira, por um verbo auxiliar mais um verbo principal que vai estar no gerúndio, no particípio ou no infinitivo, tá? Além das locuções verbais, eu tenho também os chamados tempos compostos. O tempo composto é quando eu tenho o verbo ter ou o verbo haver, mas um verbo no particípio, só no particípio, tá certo? Então eu tenho lá, tinha chegado. Eu tenho verbo auxiliar ter, né, que é o tinha, mas verbo principal no particípio, que vai ser o chegado, terminou em ado, então ele está no particípio, certo? Então tem uma diferença. Eu tenho a locução verbal, onde nas quais os verbos auxiliares acompanham um verbo principal que vai estar no gerúndio, no particípio ou no infinitivo. E eu também tenho os tempos compostos, que são quando eu vou ver, vai aparecer lá o verbo ter ou o verbo haver, e esses dois verbos vão ser auxiliares e eles vão estar acompanhados de um verbo principal no particípio, tá certo? Outra coisa que a gente pode notar é que as locuções verbais, elas podem ser substituídas por um único verbo, tá? Pra gente poder perceber essa diferença aí. Por exemplo, na frase ele despencou, eu tenho um verbo, certo? O verbo despencar, que tá aí, ó, despencou, certo? No pretérito perfeito, no tempo pretérito perfeito. Então, ele despencou. O verbo é despencou, despencar. É o que indica a ação que está acontecendo nessa frase. Eu posso substituir esse único verbo por uma locução verbal e vai ficar ele estava despencando. Em estava despencando, eu tenho verbo auxiliar, que é o estava, mais o verbo despencando no gerúndio, tá vendo? Despencando, ando, final ND no final. Então, verbo principal no gerúndio. Verbos e locuções verbais não são matérias novas pra gente, né? São matérias que a gente vê desde o 5º ano. Então eu espero que vocês tenham refrescado a memória, que vocês tenham entendido e que a gente possa seguir agora com os exercícios. Lembrando que qualquer dúvida é só chamar a professora. Beijo, tchau!